Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos estudando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que trata da inviolabilidade das comunicações. As comunicações são invioláveis e isso é uma garantia constitucional. A Constituição garante a inviolabilidade das comunicações. Simples assim. Vamos à leitura do inciso. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Simples, objetivo, fácil de entender esse inciso da Constituição, mas vamos tratar ponto a ponto para a gente poder entender como é cobrado em provas e em concursos e passar as dicas como é de costume aqui no canal. Vamos lá. É inviolável o sigilo. O sigilo é inviolável em decorrência de diversos outros princípios da Constituição. Podemos citar como exemplo a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento. São assegurados esses direitos, eles permitem que nós não sejamos censurados. A censura é aquele controle prévio. E também para que somente aquele que envia ou aquele que recebe, ou seja, somente os destinatários da conversa, possam ali expressar suas ideias, se assim o desejarem. Bom, então a Constituição garante essa inviolabilidade, garante o sigilo, garante a privacidade das pessoas através de quê? Das suas correspondências. Quando falamos em correspondências, é muito simples, são cartas. Cartas que nós recebemos em casa. Hoje em dia não é comum mandarmos cartas uns para os outros, mas antigamente era assim que era feito. Cartãozinhos de Natal, de felicitações de aniversário, cartas de namorado, tinha até algumas cartas que eram perfumadas, não é verdade? Hoje a gente recebe mais o quê? Aviso bancário, cobrança, contas para pagar, mas todas as correspondências são protegidas pelo sigilo. Mas não só elas, as comunicações telegráficas. Se carta já é antiga, imagine comunicação telegráfica, não é verdade? Telex, telegrama, enfim, em uma época se usava muito o telex. É uma tecnologia obsoleta, não sei se hoje em dia é usado, eu acredito que não. Mas, em resumo, a mensagem era digitada e era enviada para uma outra pessoa. Geralmente se recebia até por uma espécie de impressora. A impressora cuspia ali um papel com a mensagem da pessoa. Hoje em dia podemos dizer que é uma mensagem de texto que se chegava através desse sistema. Temos também a comunicação de dados. Os dados mais comuns e que a gente sempre fala são os dados bancários. Extrato da conta corrente, as informações bancárias. Também tem aquelas informações que a gente insere em sites para compra de produto. E temos também as comunicações telefônicas. Comunicações telefônicas é simples, mas há muitas pegadinhas em concursos, tá? Comunicações telefônicas é a ligação feita por telefone. Ligação falada. Grave isso na sua mente. Grave isso na sua cabeça, anote isso no seu caderno, na sua anotação. Falada, seja por telefone fixo ou telefone móvel. Comunicação telefônica é você discar, eu sei que hoje é raridade. Nós vivemos numa era de tecnologia, de internet, de informação, de outros meios, Telegram, WhatsApp. Mas quando a Constituição fala em comunicações telefônicas, ela fala da ligação, do jeito antigo. Ligação falada, tá? E todos esses direitos, como nós vimos, eles não são absolutos. A Constituição vai trazer o caso de violação a esse direito.
Mas atenção ao detalhe. A Constituição vai trazer aqui, no inciso, a violação ao último direito, porque ela vai dizer, salvo no último caso. O texto constitucional vai prever as hipóteses aqui de violação para as comunicações telefônicas apenas. Então, no seu concurso, se lhe for perguntado, de acordo com a Constituição, segundo a Constituição, está escrito no texto constitucional, enfim, salvo no último caso, ou seja, apenas para as comunicações telefônicas. E há requisitos para isso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É bem simples. Se atenha ao texto da lei para responder a pergunta que se refere à Constituição. Muitas das vezes a pergunta vai trocar a ordem. Você deve gravar o texto constitucional ou gravar pelo menos a ordem: correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, atenção à dica. Bancas examinadoras costumam trocar esse último caso, que é a comunicação telefônica, pelo dado ou pela comunicação telegráfica, e aí a resposta fica incorreta. Então, salvo no último caso, por ordem judicial, depende de uma ordem judicial. Como o texto fala em investigação criminal, muitas das vezes a banca vai colocar por ordem do delegado, por ordem da autoridade do MP, enfim. Então, aqui um resuminho para você entender. Requisitos para a quebra de sigilo das comunicações. Segundo o texto constitucional ainda, uma ordem judicial devidamente fundamentada que determine a quebra de sigilo, que a sua finalidade seja para investigação criminal ou instrução de procedimento penal e que seja feita na forma e nas hipóteses da lei. Entendido isso, vamos à segunda etapa. Nós vimos o quê? Como você vai responder uma questão com base no texto constitucional. Mas o STF entendeu, e assim deveria entender, que não há direito individual absoluto. É o que nós estamos sempre trazendo aqui no canal. E ele estendeu, ele ampliou para as demais formas de comunicação as possibilidades de violação. Vamos às peculiaridades então. No sigilo de correspondência, aquela carta que nós explicamos, além do juiz, quem pode quebrar? A autoridade penitenciária. Isso se deu porque os presos estavam cometendo crimes através de suas cartas. Ora, ficaria inviável que toda a correspondência do preso para ser violada dependesse apenas da autoridade judiciária, do juiz. Então, além do juiz, o STF ampliou para também a autoridade penitenciária. Isso evitou diversos crimes, diversas contravenções e até hoje assim se aplica dessa maneira. Então, lembre-se, no sigilo de correspondência, além do juiz, também a autoridade penitenciária. No sigilo de dados, além do juiz, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, no sigilo de dados, além do juiz, a Comissão Parlamentar de Inquérito também pode determinar a quebra de sigilo de dados. Ora, uma CPI que investiga, por exemplo, as fake news, ela vai precisar utilizar desse artifício para ali apurar os fatos. Também o fisco. O fisco é uma autoridade fazendária, mas o fisco está atrelado aos dados bancários. Então, o fisco pode determinar a quebra de sigilo de dados bancários. Atente-se aos detalhes que eu estou passando. Estou colocando aqui no canal, na tela do seu celular, na tela do seu computador ou do seu dispositivo que você esteja vendo esse vídeo,
para que você grave. Você pode dar um print, você pode dar uma pausa, anotar no seu caderno. Agora, atenção, delegado e MP, não. Por que eu coloquei isso? Porque nos concursos a figura do delegado para essa situação aparece. E se você gravar que delegado e MP não pode, você já tem grande chance de não errar essa questão. Lembre-se que o MP tem livre acesso aos dados públicos, os dados bancários públicos. A princípio, a doutrina entende que por ser público não há quebra de sigilo. Então o MP ele pode ali acessar os dados públicos, os dados bancários públicos. E sigilo de dados telefônicos ou dados telemáticos. Preste bastante atenção. Sigilo de dados telefônicos e sigilo de comunicação telefônica são diferentes. Saber isso pode fazer a diferença na sua aprovação. Pode fazer a diferença de um ponto que você leve a mais para você que assistiu aqui no canal essa dica, para aquele seu concorrente que não teve acesso a essa informação. Sigilo de dados telefônicos é a agenda, é o número para quem se discou, os horários que se discaram, sem a gravação. Então, no sigilo de dados telefônicos, além do juiz, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, também pode determinar a quebra. Lembre-se, dados telefônicos, juiz e CPI. Comunicação telefônica, falada, como eu disse. A gravação de uma pessoa falando com a outra, a voz. Comunicação telefônica, só o juiz. Dados telefônicos, a agenda, os números discados, o horário discado, quantas ligações por mês, etc. As informações, os dados ali, além do juiz, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu espero ter contribuído. Eu sei que se você assistiu essa aula até aqui, certamente pegou dicas importantes para a sua prova, para o seu concurso. Na próxima aula, nós temos artigo 5º, inciso 13, livre exercício profissional. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.